DCTF Orientações Gerais. Se você quiser. Quem deve apresentar a DCTF mensal? Quem está dispensado de apresentar a DCTF mensal? Quais são os tributos declarados na DCTF? Como apresentar a DCTF? O que ocorre se a DCTF não for apresentada ou contiver erros? Como retificar a DCTF? Como cancelar a DCTF apresentada indevidamente? Quem deve apresentar a DCTF mensal? As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz. Observação: as informações relativas às sociedades em conta de participação, SCP, devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo na própria DCTF. As unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações, de quaisquer dos poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observação: considera-se unidade gestora de orçamento a que tenha autorização para executar parcela do orçamento do respectivo ente federativo. Os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas com ou sem vínculo empregatício, os fundos de investimento imobiliário a que se refere o artigo 2º da Lei nº 9.779 de 1999, as entidades federais e regionais de fiscalização do exercício profissional, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, sujeitas ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB, nos termos dos incisos 4 e 7 do caput do artigo 7º da Lei nº 12546 de 2011, e enquanto não obrigados à entrega da DCTF Web. Observações: primeiro, a microempresa ou empresa de pequeno porte deve informar na DCTF os valores relativos a CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e aos impostos e às contribuições a que se referem os incisos 1, 5, 6, 11 e 12 do parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar nº 123 de 2006, pelos quais responde na qualidade de contribuinte ou responsável. 2. Não devem ser informados no DCTF os valores apurados na forma do Simples Nacional. Quem está dispensado de apresentar a DCTF mensal? As microempresas e as empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional relativamente ao período abrangido por esse regime, salvo quando sujeitas ao pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Observações: 1. O enquadramento de pessoa jurídica no Simples Nacional não dispensa a apresentação das DCTF referentes aos períodos anteriores à sua inclusão no regime. 2. As pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional devem apresentar as DCTF relativas aos fatos geradores ocorridos a partir da data em que a exclusão produzir efeitos. As pessoas jurídicas em início de atividade, relativamente ao período compreendido entre o mês em que forem registrados seus atos constitutivos e o mês anterior àquele em que for efetivada sua inscrição no CNPJ. As pessoas jurídicas que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar a partir do segundo mês em que permanecerem nessa condição. Observações: primeiro, considera-se pessoa jurídica inativa para fins da DCTF aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês calendário. A condição de inativa não é descaracterizada pelo pagamento de tributo relativo a meses calendário anteriores e de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. 2. As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF ainda que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, em relação ao mês de ocorrência do evento, nos casos de extinção, incorporação, fusão, excisão parcial ou total, em relação ao último mês de cada trimestre do ano calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do imposto de renda à pessoa jurídica e ou da contribuição social sobre o lucro líquido seria efetuado em cotas, em relação ao mês de janeiro de cada ano calendário e em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação de taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa, prevista no artigo 5º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1079, de 2010. Terceiro, as pessoas jurídicas que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar voltarão à condição de obrigadas à entrega da DCTF a partir do mês em que tiverem débitos a declarar. Os demais casos devem ser consultados no artigo 5º da Instrução Normativa Receita Federal do Brasil número 2005 de 2021. Quais são os tributos declarados na DCTF? Imposto sobre a renda da pessoa jurídica, IRPJ, Imposto sobre a renda retido na fonte, IRRF, Imposto sobre produtos industrializados, IPI, Imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativos a títulos ou valores imobiliários, IOF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL,
Contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, CPMF, contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível, CID combustível. Contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para o apoio à inovação, CID-REMES. Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, CPSS. Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB, de que trata os artigos 7º e 8º da Lei nº 12546 de 2011. Observações. Primeiro, os valores relativos a impostos e contribuições exigidos em lançamento de ofício não devem ser informados na DCTF. Segundo, os valores referentes ao IPI e à CID combustível devem ser informados por estabelecimento, na DCTF apresentada pela matriz. Terceiro, os valores relativos ao imposto de renda da pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro líquido, à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, pagos na forma prevista no caput do artigo 4º da Lei 10.931 de 2004, devem ser informados na DCTF da pessoa jurídica incorporadora por incorporação imobiliária. 4. Os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte, incidente sobre rendimentos pagos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, bem como por suas autarquias e fundações recolhidos pelos referidos entes e entidades, nos códigos de receita 0561, 1889, 2063, 3533, 3540, 3562 e 5936, não devem ser informados na DCTF. Quinto, os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte, retido pelos fundos de investimento, que não se enquadram no disposto no artigo 2º da Lei 9779 de 1999, devem ser informados no DCTF apresentado pelo administrador. Sexto, os valores referentes à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, cujos recolhimentos devem ser efetuados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, nos mesmos moldes das demais contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta, devem ser informados na DCTF apresentada pelo estabelecimento matriz. 7. Os valores referentes à CPRB não devem ser informados na DCTF a partir do mês em que o sujeito passivo se tornar obrigado à entrega da DCTF Web. 8. Os valores informados na DCTF são objeto de procedimento de auditoria interna. 9. Os saldos a pagar relativos a cada tributo informados na DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna relativo às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, podem ser objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em dívida ativa da União. 10. Os avisos de cobrança referente à cobrança administrativa devem ser consultados por meio da caixa postal eletrônica da pessoa jurídica disponível no portal ECAC. Como apresentar a DCTF? A DCTF deve ser elaborada mediante a utilização do Programa Gerador da Declaração, PGD, e transmitida pela internet com a utilização do programa ReceitaNet. Para a transmissão da DCTF, é obrigatória a assinatura digital da declaração mediante utilização de certificado digital válido, inclusive para as microempresas e as empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional. Para as pessoas jurídicas e demais entidades que estejam inativas, é dispensada a utilização do certificado digital. As pessoas jurídicas devem apresentar a DCTF até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Observação: essas regras aplicam-se inclusive aos casos de extinção, incorporação, fusão, excisão parcial ou total. O que ocorre se a DCTF não for apresentada ou contiver erros? O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a apresenta com incorreções ou omissões será intimado a apresentar a declaração original. No caso de não apresentação ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no caso estipulado pela Receita Federal do Brasil, ele ficará sujeito às seguintes multas: 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou de entrega depois do prazo, limitada a 20% e observado o valor mínimo, e de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Observação: primeiro, as multas serão exigidas mediante lançamento de ofício. Segundo, a multa mínima será aplicada de R$ 200, tratando-se de pessoa jurídica inativa, e de R$ 500, tratando-se de pessoa jurídica ativa. 3. Observado o valor mínimo, as multas serão reduzidas em 50%,
quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou em 25% se houver a apresentação da declaração no prazo fixado na intimação. 4. Para efeito de aplicação da multa por omissão ou atraso no cumprimento de obrigação acessória, é considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração, e como termo final a data da efetiva entrega, ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração. Como retificar a DCTF? A alteração das informações prestadas na DCTF, nas hipóteses em que admitida, é efetuada mediante a apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada. A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados. O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração. Observações. Primeiro, a retificação não produz efeitos quando tiver por objeto redução dos débitos relativos a impostos e contribuições, cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União, cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna relativos a informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade já tenha sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União, ou que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização. A alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado no início de procedimento fiscal. 2. A retificação de valores informados na DCTF que resulte em alteração do montante do débito já enviado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização somente pode ser efetuada pela Receita Federal do Brasil nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração. 3. Havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal em valor superior ao declarado ou encontrando-se a pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, ela pode apresentar declaração retificadora ou original, conforme o caso, em atendimento à intimação e nos termos desta para sanar erro de fato ou informar os valores recolhidos espontaneamente sem prejuízo das penalidades previstas. 4. Na hipótese de tornarem exigíveis os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil em decorrência do descumprimento das condições que ensejaram a aquisição de bens e serviços com isenção, suspensão, redução de alíquota ou não incidência, a pessoa jurídica adquirente deverá retificar a DCTF referente ao período de aquisição dos bens ou dos serviços no mercado interno para inclusão na condição de responsável dos valores relativos aos tributos não pagos. 5º. Na hipótese de tornarem-se exigíveis os tributos administrados pela Receita Federal do Brasil em decorrência do descumprimento das condições que ensejaram a importação de bens e serviços com isenção, suspensão, redução de alíquota ou não incidência, a pessoa jurídica importadora deverá retificar a DCTF referente ao período de importação dos bens ou dos serviços para inclusão dos valores relativos aos tributos não pagos. 6º. As DCTF retificadoras podem ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. 7. O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades detectados na análise. O não atendimento à intimação no prazo determinado enseja a não homologação da retificação. 8. Não produzem efeitos as informações retificadas, enquanto pendentes de análise e não homologadas. 9. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 dias, contado da data de ciência da decisão que não homologar a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia Regional de Julgamento de sua jurisdição, nos termos do Decreto nº 70.235 de 1972. Como cancelar a DCTF apresentada indevidamente? O cancelamento da DCTF apresentada indevidamente deve ser solicitado mediante a formalização de processo administrativo, contendo petição dirigida ao titular da unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição do sujeito passivo, da qual deve constar a identificação da DCTF que se pretende cancelar, bem como a motivação do pedido assinada pelo seu representante legal, documento comprobatório de que o solicitante é o representante legal do sujeito passivo e outros documentos que comprovem a procedência da alegação e sejam necessários à análise do pedido, a critério da unidade da Receita Federal do Brasil. Observação. Podem ser consideradas indevidas as DCTF apresentadas pelas pessoas jurídicas e entidades enquadradas nas situações de dispensa da declaração. 2. Caso a DCTF indevida tenha sido entregue fora do prazo, deverá também ser apresentado pedido de revisão do lançamento da multa por atraso na entrega da declaração
no mesmo processo.